A Rússia sangra não só nas linhas de frente, com perdas crescentes, mas também em seu próprio território. O país sofreu uma hemorragia interna grave, potencialmente fatal, e nem mesmo o presidente russo Vladimir Putin consegue estancar o sangramento. Na verdade, ele está piorando a situação, levando seu país ainda mais ao abismo e mergulhando a si e seu povo em uma crise talvez sem saída. Tal é a obsessão desesperada de Putin com a guerra, uma necessidade egocêntrica de ser visto como um vencedor, não importa o custo. E o custo desta guerra está rapidamente saindo do controle. O gasto estimado da Rússia com defesa em 2021, o ano anterior ao início da guerra, foi de aproximadamente 65 bilhões de dólares. Em 2022, o ano da invasão, esse valor saltou para mais de 102 bilhões de dólares. Em 2023, esse valor já se aproximava de 110 bilhões de dólares, e em 2024 chegou a quase 150 bilhões de dólares. Só isso já era um número extraordinário. Mas Putin ainda queria aumentar esse valor. Então, em 2025, a Rússia gastou quase 200 bilhões de dólares em seu setor militar. Nesse momento, os alarmes econômicos não apenas tocavam, mas soavam alto pelas ruas de Moscou para todos ouvirem. O país estava gastando uma parte cada vez maior de todo o seu orçamento em defesa, deixando outros setores sem apoio. Além disso, a Ucrânia lançou uma forte campanha de ataques em profundidade à infraestrutura russa, focando nos pontos que mais impulsionavam a economia, como refinarias de petróleo. O crescimento econômico caía, o orçamento sofria pressão e o Banco Central tentava conter a inflação. Até os funcionários do Kremlin, que costumavam seguir a cartilha e garantir que tudo estava bem, tiveram que admitir que o país caminhava para um desastre financeiro sem volta, a menos que algo mudasse. Como resultado, em julho de 2025, Putin prometeu que os gastos com defesa seriam reduzidos para 2026. Ao mesmo tempo, enquanto as nações da OTAN anunciavam um aumento nos gastos coletivos para 5% do seu produto interno bruto, PIB, Putin convocou uma coletiva de imprensa e disse ao mundo: "Mas agora, aqui está o mais importante. Estamos planejando reduzir os gastos com defesa. Para nós, no próximo ano e no seguinte, ao longo dos próximos 3 anos, estamos planejando isso." Ele afirmou que os ministérios da Defesa, Finanças e Economia da Rússia pensavam nessa direção. E assim, esperava-se que 2026 finalmente apresentasse uma diminuição perceptível na quantidade de dinheiro que a Rússia destinava ao seu esforço de guerra. Alguns analistas otimistas questionaram se isso seria o início de uma redução das hostilidades, abrindo caminho para a paz. Então, os números de 2026 vieram à tona e tudo mudou. Os gastos militares da Rússia atingiram 5,9 trilhões de rublos, ou 80 bilhões de dólares, só no primeiro trimestre do ano. Isso representa um aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior, já que os gastos militares no primeiro trimestre de 2025 foram de 4,5 trilhões de rublos, ou 61 bilhões de dólares. O gasto federal total no primeiro trimestre de 2026 foi de 12,8 trilhões de rublos, quase 175 bilhões de dólares, o que significa que impressionantes 46% de todo o gasto do Estado foi destinado à defesa. A maior parte desse dinheiro entra na categoria de gastos sigilosos, então não sabemos com o que foi usado, pois o Kremlin prefere manter detalhes de seus gastos militares em segredo. De qualquer forma, essa é uma quantia colossal de dinheiro investida em defesa em apenas 3 meses. E isso contradiz totalmente a promessa original de Putin de que os gastos com defesa diminuiriam em 2026. Segundo o economista Janis Kluger, do Instituto Alemão para Assuntos Internacionais e de Segurança, o grande aumento nos gastos militares chama a atenção, já que a Rússia pretendia limitar o custo da guerra este ano. De acordo com a lei orçamentária, os gastos militares deveriam cair para 6,2% do PIB em 2026, abaixo dos 7,8% do PIB em 2025. No entanto, somente no primeiro trimestre, isso já representou 2,5% do PIB anual esperado da Rússia. Em outras palavras, se a Rússia continuasse gastando nesse mesmo ritmo pelo resto do ano, facilmente ultrapassaria a meta declarada de 6,2% do PIB e poderia até mesmo chegar a impressionantes 10% do PIB anual. Kruger destaca que isso é improvável, pois dados históricos mostram que os gastos costumam cair no segundo e terceiro trimestres. Ainda assim, ele ressalta que o resultado é muito alto, e se o primeiro trimestre indicar o restante do ano, um gasto militar de 9 a 10% do PIB pode ser realista em 2026. Analisando melhor os números, Kluger nota que quase metade do orçamento federal foi destinado aos militares.
O portal de notícias ucraniano, Ukrainian National News, também calculou que, de acordo com os próprios dados do Kremlin, a máquina militar russa consumiu cerca de 2,7 bilhões de rublos, quase 37 milhões de dólares por hora, e cerca de 65 bilhões de rublos, 885 milhões de dólares por dia, entre janeiro e março de 2026. De acordo com dados do Ministério das Finanças da Rússia, analisados por Yanis Kluger e divulgados pela UNN, o Kremlin gastou um recorde de 5,908 trilhões de rublos com seu setor militar entre janeiro e março de 2026. Isso equivale a impressionantes 65 bilhões de rublos, 885 milhões de dólares por dia, e cerca de 2,7 bilhões de rublos, ou 37 milhões de dólares por hora. Como observa o veículo, 65 bilhões de rublos é, na verdade, o orçamento anual de algumas regiões russas, como Novgorod, que recebe 69 bilhões por ano, ou Oriol, que tem cerca de 61 bilhões de rublos para gastar anualmente. Em resumo, em um só dia de janeiro, as Forças Armadas da Rússia gastaram o suficiente para manter uma região inteira com centenas de milhares de pessoas funcionando por um ano. A UNN também descobriu que o gasto mensal durante o primeiro trimestre de 2026 foi de quase 2 trilhões de rublos, ou 27 bilhões de dólares. O relatório observou que esse total trimestral massivo se dividia em um gasto mensal de quase 2 trilhões de rublos, ou 27 bilhões de dólares. Isso supera o orçamento anual do ensino superior russo, fixado em cerca de 1,7 trilhão de rublos. É também muito mais do que o orçamento anual de qualquer região russa, exceto Moscou. Não se trata mais apenas da Rússia ser ingênua ou tola com seus gastos de defesa. O país alcançou um novo patamar de imprudência, queimando dinheiro em ritmo recorde e desperdiçando grandes quantias que poderiam ser usadas internamente. Os trilhões de rublos investidos na máquina militar do Kremlin poderiam, por exemplo, ter sustentado setores em dificuldade, reparado infraestrutura ou melhorado serviços públicos, ou ajudar dezenas de milhões de russos que lutam para sobreviver. Com o aumento do custo de vida e a inflação inevitável, em vez disso, por ordem de Putin, esse dinheiro continua sendo gasto total e exclusivamente na guerra. Talvez Putin pudesse justificar isso se realmente estivesse vencendo a guerra. Se o exército russo estivesse avançando significativamente, conquistando cidades e territórios e se aproximando de uma vitória inevitável, Putin e o Kremlin poderiam facilmente justificar os gastos. Eles poderiam convencer o público de que tudo valeria a pena no final, pedindo que suportassem mais um pouco os serviços ruins e a falta de recursos, pois logo a grande vitória da Rússia traria melhorias. Mas isso não está acontecendo. Na verdade, todos os dados mostram o oposto. Em 2026, a Rússia não fez progressos significativos em nenhuma parte da linha de frente. Suas forças estagnaram, fizeram avanços marginais em algumas áreas e até recuaram em outras, enquanto a Ucrânia recupera territórios. O exército russo também chegou ao ponto de sofrer mais baixas do que consegue suportar. As taxas de recrutamento estagnaram, enquanto mortes e feridos aumentaram, mostrando que as forças armadas do país ficam mais fracas, não mais fortes. Além disso, os problemas econômicos do país se agravaram com os ataques contínuos de drones e mísseis da Ucrânia. E até o aumento temporário da receita do petróleo da guerra no Irã terá pouco impacto duradouro para tirar Moscou da crise. E assim, Putin se vê preso em um buraco fundo e escuro, totalmente criado por ele mesmo. Não há como justificar seus gastos irresponsáveis. Nenhum argumento ou propaganda será suficiente para convencer o público de que continuar jogando trilhões de rublos nesse conflito faz algum sentido. Ainda assim, o presidente russo continua se afundando ainda mais na crise. Mesmo assim, ele se recusa a ceder ou reestruturar os planos financeiros do seu país de uma forma racional ou razoável. Mesmo assim, ele acha que investir mais dinheiro na crise vai resolvê-la. Mas está enganado, e quando perceber isso, já será tarde demais. Antes de falarmos sobre a crise econômica russa, se você quer ver mais análises assim, inscreva-se no The Military Show. Toda semana explicamos tudo assim. Agora, o motivo por trás dos gastos militares imprudentes e recordes da Rússia basicamente se resume a uma coisa simples: a arrogância de Putin. Depois de mais de 2 décadas no poder, o narcisismo de Putin não pode mais ser contido. Ele se vê como o maior líder da história da Rússia e acredita que será lembrado como um Pedro, o Grande do século XXI. Ele acredita que deixará um legado notável, comentado por gerações futuras,
e que crianças russas estudarão e celebrarão sua liderança muito tempo após sua partida. Esse é um dos motivos de ele ter invadido a Ucrânia. Não satisfeito com a quantidade extraordinária de poder e influência que já possuía, ele decidiu tomar ainda mais, roubando terras e recursos de uma nação vizinha e expandindo as fronteiras de seu império. Ele achou que seria fácil. Estava profundamente enganado. Anos após iniciar a luta, ele sabe que essa guerra marcará sua memória. Tudo o que veio antes já não importa mais, porque a guerra com a Ucrânia se tornou tão grande, tão cara e tão dominante que isso vai definir o legado dele de uma forma ou de outra. Por isso, o ego de Putin nunca permitirá que ele aceite a derrota ou faça o que seria sensato ou lógico. Ele não vai admitir as enormes perdas da Rússia, aceitar que não saiu como queria e desistir. Mesmo que isso fosse, de longe, a melhor coisa que ele poderia fazer pelo seu povo. Mesmo que salvasse inúmeras vidas e finalmente permitisse que a Rússia começasse a se reconstruir e investisse dinheiro onde realmente é necessário, como em educação, saúde e infraestrutura, por exemplo. Mesmo que admitir um erro seja sinal de um grande líder, Putin não fará isso, pois arruinaria seu legado. Isso destruiria a imagem que ele passou décadas construindo. Isso o consolidaria não como o grande estrategista militar que deseja aparentar, mas como um fracasso absoluto, incapaz de vencer até mesmo um oponente menor, mesmo possuindo uma das forças militares mais poderosas do mundo. Ele não pode permitir isso, então toma a única atitude possível. Destina parcelas cada vez maiores do orçamento já pressionado do país para a defesa. Apesar de não sabermos como os trilhões de rublos são gastos, é provável que grande parte vá para manter as fábricas de defesa funcionando 24 horas, como já ocorre há anos. Montando mais mísseis, drones e outras armas de guerra para atacar cidades, vilarejos e fortificações da linha de frente ucraniana. Atualmente, boa parte dos gastos de defesa da Rússia vai para recrutamento. Como já foi dito, o país agora está tendo dificuldades para atrair recrutas em quantidade suficiente para repor suas fileiras, sofrendo uma perda líquida no número total de soldados em 2026. Como resultado, Moscou está ficando cada vez mais desesperada, oferecendo incentivos financeiros maiores, organizando campanhas de marketing militar enganosas e pressionando os governadores regionais para encontrar novos soldados por qualquer meio necessário. A Rússia também deve pagar altas quantias às famílias dos soldados mortos. E com autoridades ucranianas relatando que cerca de 35 mil russos são mortos ou feridos a cada mês, a conta de compensação do Kremlin está ficando cada vez maior. Parte do orçamento de defesa está sendo enviada ao exterior, para países como Coreia do Norte e África, pois Moscou busca apoio de outras nações em sua campanha militar. Nada disso gera os resultados esperados onde importa, nos campos de batalha das linhas de frente. E assim, os gastos continuam, o investimento prossegue, apesar da completa ausência de qualquer valor ou retorno. Vale lembrar, porém, que pode haver outra explicação para os escandalosos relatórios de gastos da Rússia no primeiro trimestre de 2026. Em seu blog Ruslanomics, Yanis Klug explica que o Ministério das Finanças russo pode ter antecipado os gastos militares de 2025 para este ano para não exceder o déficit de 2023. Em outras palavras, os contadores do Kremlin podem simplesmente ter decidido recorrer a um pequeno truque econômico, transferindo alguns dos números dos relatórios de 2025 para 2026, a fim de fazer com que os gastos totais de 2025 parecessem um pouco menos absurdos. Kluge destaca várias razões principais pelas quais isso pode ser o caso. Primeiro, ele destaca que, entre setembro e novembro de 2025, os gastos do orçamento federal da Rússia ficaram totalmente fora do previsto. Ele estimou que se os gastos continuassem nesse mesmo ritmo, o déficit orçamentário do país seria quase 1 ponto percentual maior do que o planejado, chegando a 3,5% do PIB, em vez da meta declarada pelo Kremlin, de 2,6%. No final, porém, o déficit orçamentário federal de 2025 foi realmente registrado em 2,6%. Isso não parecia bater com os números dos últimos meses do ano. Ao analisar de perto os relatórios financeiros do Kremlin, Kluger percebeu que os gastos de dezembro estavam suspeitosamente bem abaixo do normal. Por fim, o analista financeiro observou que os dados detalhados de gastos do quarto trimestre de 2025 revelaram que havia muito poucos gastos sigilosos na parte final do ano. Novamente, isso não estava alinhado com as partes anteriores do ano, levando Kluger a concluir que o Kremlin pode ter transferido seus gastos para o início de 2026. Como resultado, devido ao que ele chama de acrobacias contábeis do Ministério das Finanças, Kluger observa que o ritmo subjacente dos gastos em 2026 não é tão alto quanto os dados do primeiro trimestre sugerem. Ele sugeriu outra teoria.
A Rússia pode antecipar gastos militares em 2026, fazendo grandes pagamentos no início do ano, para gastar menos nos trimestres seguintes. Nós realmente não saberemos a verdade exata por um bom tempo, até que o ano termine e todos os dados financeiros de 2026 estejam disponíveis. Mesmo que o Kremlin manipule seus relatórios econômicos, trilhões de rublos já foram gastos em pouco tempo, e mais trilhões continuam sendo gastos mensalmente. Isso não é apenas insustentável, está ativamente destruindo o país. Com o passar do tempo, a economia e a sociedade russas continuam sangrando, chegando a um ponto em que a ferida é grande demais para haver esperança de cicatrização. Os responsáveis financeiros do Kremlin afirmam isso em suas últimas declarações. No início de junho, surgiram relatos de figuras importantes dentro do governo russo e do Banco Central rompendo com a linha do governo e dizendo duramente a Vladimir Putin que a guerra está literalmente se tornando cara demais e que o orçamento nacional não conseguirá suportá-la por muito mais tempo. Eles afirmaram que o déficit do orçamento nacional está em níveis perigosos e pediram ao governo cortes ou economia nos gastos militares para aliviar a pressão financeira. Os dados comprovam que estão certos. Documentos do governo vazados indicam que os gastos militares em 2026 serão ao menos 2 trilhões de rublos, 28 bilhões de dólares acima do previsto. Esses documentos traziam alertas do ministro das Finanças, Anton Siluanov, que afirmou que o governo precisará congelar gastos em outras áreas para cobrir o déficit. Ele afirmou que o déficit do país pode atingir 4 trilhões de rublos, 56 bilhões de dólares nos próximos anos, se nada mudar. Nem os países mais ricos e estáveis conseguiriam sustentar esse nível de gastos, pois isso consome o orçamento e aumenta o déficit. A Rússia está longe de ser estável agora, e sua economia desacelera. O crescimento do PIB da Rússia entrou em território negativo no primeiro trimestre de 2026, e as projeções indicam estagnação no restante do ano, mesmo com o petróleo temporariamente mais caro devido à guerra com o Irã. Em outras palavras, todos os sinais indicam que uma situação já terrível vai piorar significativamente. Mas Putin continua ignorando os especialistas. Enquanto Siluanov alerta que as reservas não são infinitas, Putin e seus oficiais de defesa resistem, preferindo buscar economias em outras áreas, cortar gastos em outros setores e tornar a vida ainda mais difícil para a população russa, ao invés de fazer até mesmo os menores cortes no orçamento militar. É uma abordagem tola e míope, e quanto mais tempo isso continuar, pior a crise vai ficar, com alguns funcionários do Banco Central até esperando uma recessão até o final do ano. Agora você pode saber mais sobre a turbulência econômica da Rússia neste vídeo, que mostra como até mesmo funcionários do governo começaram a se voltar contra Putin. Ou então, assista a este vídeo para ver como o controle da Rússia sobre a Crimeia pode estar chegando ao fim, já que a Ucrânia está avançando significativamente para libertar a península, que foi tomada à força em 2014. E para mais notícias militares de última hora e análises aprofundadas sobre os temas mais recentes, inscreva-se no The Military Show Today.